Na verdade, eles têm que ser apresentados conjuntamente, mas não precisa vir no mesmo documento. Mas muitas vezes eles vêm no mesmo documento, né? Vem no capítulo 1 a instituição, no capítulo 2 a convenção, né? Mas isso não impede o registro, tá? Muito bem, senhores. Ainda com relação ao condomínio, essa discussão acerca da abertura da matrícula, né, que eu estava me referindo, isso ficou, na realidade, definitivamente decidido pelo provimento 12 de 2016, tá? Então não podemos mais, hoje em dia, fazer a abertura das matrículas na incorporação. Então, aqui em Santa Catarina, atualmente é vedado. Mas já foi permitido e já foi obrigatório, já foi facultado e já foi obrigatório, tá? Hoje é proibido. Na redação original, né, nós tínhamos a possibilidade, uma faculdade, depois com o provimento de 2014, o provimento 15, era uma obrigatoriedade, e depois, agora, nós temos uma outra obrigatoriedade, mas com a instituição. Então, aqui, Santa Catarina, com relação a essa questão da abertura das matrículas na incorporação ou na instituição do condomínio, ela tem sido um pouco volúvel aqui a nossa legislação, né? Mas, de qualquer sorte, eu entendo que esse posicionamento atual do provimento 12 de 2016, ele é o mais correto, tá? É o seguido também pelo Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo apenas são permitidas a abertura de matrícula com a instituição de condomínio, tá? Qual a alegação, assim, para se defender a abertura da matrícula na incorporação? É que na incorporação nós temos a matrícula mãe e eventuais alienações das futuras frações ideais, elas vão o quê? Elas vão poluindo aquela matrícula, tá? Essa talvez seja a principal alegação. Em São Paulo eles utilizam uma ficha auxiliar, eles não fazem esses registros na matrícula mãe, eles vão fazendo nessas fichas auxiliares que com a instituição de condomínio são convoladas em matrícula, né? Aqui em Santa Catarina esse expediente ele não é utilizado, então o que acontece? Na incorporação, quando há alienação dessas futuras unidades, né, elas são registradas na matrícula mãe. Os assentos são feitos na matrícula mãe. Para se alterar a instituição do condomínio, aqui é importante essa distinção, pessoal. É necessário que a unanimidade, tá? A totalidade dos condôminos, diferentemente do quórum exigido para alteração da convenção, que é de 2/3, tá? Professor, desculpa pedir para repetir, mas a alienação da unidade autônoma antes da instituição, ela é anotada na matrícula mãe ou é verbada? A matrícula mãe ela é registrada, tá? Registrada. Se eu falei o contrário, foi um equívoco. O assento é registro, tá? Porque é uma transmissão de domínio, mesmo que seja uma unidade futura, tá? Então, o quórum para se alterar a convenção de 2/3, que é o mesmo quórum para a celebração. A necessidade do registro no livro 3 é exatamente conferir essa oponibilidade em relação a terceiros, tá? Isso porque a convenção de condomínio, uma vez entabulada entre os condôminos, ela já é válida em relação a eles próprios, tá? Então, para que existe a necessidade do registro da convenção? Para que eventuais adquirentes futuros, não é, se submetam àquelas mesmas regras, né? Ela dá uma oponibilidade em relação a terceiros e ela tem essa atribuição, não é,
realmente institucional, de todos aqueles, mas essa natureza institucional, ou seja, todos aqueles que vierem integrar aquele condomínio, eles se submetem àquelas disposições da convenção, independentemente de uma assinatura formal, né? Por quê? Porque ela já foi registrada lá no livro 3 do cartório de registro de imóveis, tá? Ela pode ser feita a convenção tanto por instrumento público quanto por instrumento particular. E existe esse questionamento também com relação ao próprio condomínio edilício, ou seja, se ele possui ou não, se ele possuiria ou não personalidade jurídica, tá? Existe uma parcela da doutrina que admite a personalidade jurídica do condomínio edilício, tá? Encabeçada principalmente pelo Flávio Tartucci, mas ainda é uma corrente minoritária, mas ela tem ganhado cada vez mais força, tá? Um dispositivo, não é, que essa corrente, ela encabeçada pelo Flávio Tartucci, ela ostenta, não é, como caracterizadora da natureza jurídica, é o artigo 63, parágrafo 3º, da Lei 4.591 de 64. Porque esse dispositivo ele prevê que o condomínio pode adquirir, não é, eventualmente, uma das unidades levada a leilão, tá? Mas o posicionamento que prevalece é que, embora haja essa possibilidade, não é, o condomínio edilício aqui ele estaria apenas sendo intermediário da vontade dos próprios condôminos, tá? Isso não atribuiria personalidade jurídica própria. Mas seria uma solução legislativa adotada apenas por razões de praticidade. Esse ainda é um entendimento que prevalece, mas, repito, né, essa tese da personalidade jurídica do condomínio edilício ela tem ganho cada vez mais força, tá? Se isso for uma pergunta de uma segunda fase de uma prova escrita, por exemplo, né, dá para desenvolver bem o tema, né? Tá bem? Muito bem, com relação à incorporação, né? A incorporação, ela está prevista na Lei 4.591 e, diferentemente do condomínio edilício, tá? Ela continua plenamente vigente, tá? E a característica principal da incorporação é de que ela, na realidade, se caracteriza como uma oferta pública de futuras unidades autônomas, tá? Que serão construídas. E essa característica de oferta pública, né, que vai captar recursos de eventuais adquirentes dessas futuras unidades, é que estabelecem esse rito mais rigoroso no registro das incorporações. O que ocorre também, não é, nos loteamentos, tá? Com uma exigência documental bem rigorosa, tá? Incorporador, portanto, né, ele pretende o que é a venda dessas futuras frações autônomas, essas unidades autônomas, né? E exatamente essa possibilidade dessa alienação dessas futuras unidades autônomas que ainda não estão construídas é que exige, não é, desse incorporador uma idoneidade financeira. E por esse motivo existe todo esse requisito documental, tá, nas incorporações. Obviamente nós podemos ter uma situação em que nós temos vários proprietários ali de um imóvel e que eles decidem construir, tá? E depois da construção, eles podem averbar essa construção e instituir o condomínio. Ou seja, isso para dizer que a incorporação, ela não é uma etapa
obrigatória, antecedente da instituição do condomínio. Tá? Se ela existir, ela vai ser precedida de uma instituição, ela vai ser sucedida por uma instituição de condomínio. Mas ela não precisa existir. Tá? Por quê? Quando não há alienação de